A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes, eu venho aqui nesta noite trazer um estudo bastante reflexível para os nossos dias odiernos. E aqui especificamente eu quero dirigir mais aos obreiros da casa do Senhor, aos pastores, diáconos, missionários, evangelistas, presbíteros. Eu quero trazer aqui um estudo concernente ao tema 3 grandes virtudes de um obreiro. Escute, quando eu falo 3 grandes virtudes de um obreiro, eu não estou excluindo essas virtudes para aqueles que não exercem o ministério eclesiástico. Todavia, nós obreiros somos semelhantes a um relógio de praça pública, onde nós somos um referencial para os demais. Portanto, a responsabilidade dobra, se multiplica na vida dos obreiros. Então escute, eu quero trazer aqui nesta noite 3 grandes virtudes de um obreiro. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wellington Bento Martins, da Igreja Batista Cristo é a Palavra, que fica aqui localizada na rua Genésio Sales, número 117, Massaranduba. Eu quero aqui pegar um texto, ler com você, um texto base, um texto fundamental para essa minha argumentação. O texto está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, 2 e o 3. Observe. Aos presbíteros que estão entre vós, eu exorto, e sou também ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Como exemplo para o rebanho. Escute, meus amados irmãos e ouvintes. Nós, obreiros, precisamos de uma forma eloquente ser exemplo para os irmãos em Cristo Jesus. E aqui eu quero passar para vocês 3 grandes virtudes de um obreiro. Pastor, qual é a primeira virtude? A primeira virtude é ensinar o que se sabe. Ensinar o que se sabe. Nós somos agentes multiplicadores. A Bíblia vai dizer que o conhecimento defende o seu possuidor e beneficia os seus adjacentes. Então nós aprendemos para ensinar. Então a Bíblia irá nos ensinar que nós precisamos ser generoso intelectual, porque ensinar o que se sabe significa generosidade intelectual. Observe, e a Bíblia vai dizer de um homem chamado Gamaliel, doutor da lei. Diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, que vai dizer que
quanto a mim, sou judeu, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia, e instruído aos pés de Gamaliel. Paulo falando. Ou seja, Gamaliel, ele ensinava a Paulo o que ele sabia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meus amados irmãos, obreiros da casa do Senhor. Você ensina o que tem aprendido? Você ensina as pessoas que estão à sua volta? Você ensina a palavra de Deus? Dificilmente ensinará aqueles que se assentam para aprender. Como ensinará se eles mesmos nem sequer se assentam para aprender? Escute, diz a Bíblia que nós devemos ensinar o que sabemos. Significa dizer que nós, obreiros, somos agentes multiplicadores para o reino de Deus. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 29, o exemplo supremo. Jesus, um grande, generoso intelectual, não só Gamaliel, mas Jesus foi um grande, um exímio, generoso intelectual. Ele vai dizer lá, em Mateus capítulo 11, versículo 29, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. É Mateus 11, 28, 29. Que Jesus, ele chama, ele convida. Por quê? Porque ele é um generoso intelectual. Você tem sido generoso intelectualmente falando? Porque se você tem aprendido, é para compartilhar. Nós somos seres que necessitamos compartilhar com alguém e alguém compartilhar algo conosco. Vai dizer um provérbio chinês de que dois homens estavam caminhando em uma estrada, um vindo em direção oposta ao outro, e ambos carregavam sobre a sua cabeça um cesto com um pão. E eles, carregando o cesto com um pão, resolveram trocar o pão entre si. E ambos, ao trocar o pão entre si, cada um levaram um só pão. Mas esses mesmos que vieram de encontro no mesmo caminho, não resolveram trocar um pão, mas resolveram trocar uma ideia. Cada um vinha com uma ideia. E quando os dois compartilharam com a sua ideia, eles não levaram uma ideia só. Eles levaram duas ideias. O que eu quero dizer com isso? Nós somos seres humanos que precisamos compartilhar com os demais e necessitamos que os demais compartilhem o seu conhecimento para conosco, a fim de que sejamos pessoas melhores e maduras, porque Deus está à procura de obreiros que sejam maduros espiritualmente falando para fazer a sua obra. Portanto, a primeira grande virtude de um obreiro é ensinar o que se sabe, mas para ensinar o que se sabe é necessário aprender. É necessário sentar-se para aprender, para depois se levantar para ensinar. E isso significa generosidade intelectual. Mas vai dizer também a segunda virtude de um obreiro. A segunda virtude de um obreiro do Senhor é praticar o que se ensina. Observe, se a primeira virtude é ensinar o que se sabe, a segunda virtude é praticar o que se ensina. Porque se eu apenas ensino o que sei e não passo a praticar o que ensino,
eu passarei a ser um mero hipócrita. Então observe, Romanos capítulo 2, versículo 20 e 23, é um texto bastante enfático sobre isso. E eu faço questão de abrir aqui na minha Bíblia para que você leia comigo. Romanos capítulo 2, versículo 20 até o 23. Observe o que está escrito. Pois a segunda virtude de um obreiro é praticar o que se ensina. Observe, diz assim o texto: instrutor dos insensatos, mestre de criança, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que o homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu comete adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégios? Tu que vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu não desonra a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Observe aqui a exortação de Deus por intermédio do apóstolo Paulo para aqueles mestres judaicos, fariseus, que ensinavam, mas não praticavam o que se ensina. Isso é hipocrisia. Então, quando eu pratico o que ensino, eu estou sendo coerente e ético. Eu estou aplicando uma coerência ética. E um professor e um obreiro precisa ser coerente e ético. Mas vai dizer também, Mateus 23, versículo 3, palavra do nosso mestre Jesus, vai dizer assim, Mateus 23, versículo 3: tu, pois, que vos disserem isto, observai e fazei, porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Olha o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus. Jesus está dizendo para os discípulos: ó, meus filhos, tudo que eles ensinam, façam. Tudo que eles ensinam, pratique. Porém, não faça o que ele faz. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os discípulos: façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles andam fazendo. Incoerência ética foi a marca timbrada dos fariseus hipócritas. Deixa eu falar uma coisa para você, obreiro. Você é daquele que fica no altar de Deus exortando o povo a não cometer certos atos pecaminosos. Você é daqueles que em público condena o pecado, mas em secreto pratica? Você é daqueles que fica no altar do Senhor exortando publicamente, mas enquanto está no oculto você e Deus, você é aquele que pratica um ato pecaminoso? Me permita com diplomacia, você não passa de um incoerente ético. Porque uma das virtudes do obreiro é praticar o que ensina, é viver o que ensina, é aplicar na sua vida o que ensina. E quando Jesus vai dizer lá, em Mateus capítulo 11, versículo 29, vinde a mim e aprendei comigo, Jesus está tanto aplicando a generosidade intelectual, porque Jesus foi o mestre, ele ensinava literalmente, mas a ênfase maior não é a generosidade intelectual que Jesus está aplicando. A ênfase maior de Mateus 11, 29 é a coerência ética. Por quê? Porque Jesus, ele pregava sobre a vida, mas ele mesmo era a vida. Jesus ensinava sobre a verdade, sendo ele a verdade. Jesus ensinava princípios de libertação, mas ele mesmo era o libertador. Ou seja, a vida de Jesus era sine qua non.
Dispensável comentário. Jesus não ensinava apenas com as palavras. Jesus, ele era o próprio verbo. Ele era a própria palavra. Ele ensinava com a sua própria vida. E aqui está o conselho. Se eu sou um obreiro na casa do Senhor, eu tenho que aplicar a coerência ética. Praticar o que eu ensino. E isso é coerência ética. É viver o que se ensina. Fica aqui um conselho do seu amigo pastor Wellington: viva o que você ensina. Mas para encerrar, a terceira virtude de um obreiro. A primeira, ensinar o que se sabe, generosidade intelectual. Segundo, praticar o que se ensina, coerência ética. Terceiro, virtude, perguntar o que se ignora. Escute, perguntar o que se ignora. Se ensinar o que se sabe é generosidade intelectual, se praticar o que se ensina é coerência ética, perguntar o que se ignora é humildade intelectual. Deixa eu falar uma coisa para você, obreiro. Você não é o dono da verdade, muito menos eu. Eu não conheço tudo, muito menos você. Nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados. Somos seres finitos, que jamais iremos compreender no todo a verdade revelada do infinito, que é Deus. Então escute, diz a Bíblia que fazer pergunta é uma característica de pessoas que querem crescer e fazer a diferença. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, quando Paulo e Silas estavam presos nas prisões de Filipe, diz a Bíblia que Deus manifestou de maneira soberana o seu ato poderoso, libertando Paulo das prisões. E ali o carcereiro, desesperado, está pronto para cometer um autocídio, tirar a própria vida. Paulo grita: não faça isso. E quando Paulo gritou: não faça isso, o carcereiro foi tomado por um sentimento de arrependimento e fez uma pergunta ao apóstolo: o que é necessário para que eu e minha casa seja salvo? O que é necessário para que eu seja salvo? Paulo falou: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Observe, aquele carcereiro, ele teve uma vida transformada, liberta, a partir daquela pergunta. Ele fez uma pergunta ao apóstolo Paulo. Então, uma das grandes virtudes de um obreiro é perguntar o que se ignora. Você não sabe tudo. E quem é soberbo e quem é orgulho, jamais irá se submeter a essa virtude. Porque essa virtude é para os humildes. Nós nos completamos. Nós não somos iguais, somos seres semelhantes. E o que eu não sei, aquele meu irmão pode saber. Então escute, todos nós somos ignorantes, é verdade. Se eu colocar aqui nessa sala 3 de profissões distintas, um teólogo, um doutor de medicina e um doutor de direito, todos 3 são ignorantes ali. O teólogo é ignorante no que concerne à medicina e ao direito. O doutor de medicina é ignorante no que concerne à teologia e ao direito. E o doutor em direito é ignorante no que concerne à teologia e à medicina. Então todos nós somos ignorantes. Então por isso que é fundamental nós obreiros perguntar o que nós nos ignoramos. E isso se faz necessário. Você, obreiro, você tem investido na sua vida espiritual? Diz a Bíblia, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem investido na sua vida espiritual ou acha que você já está fechado, completo? Você está com a sua mente fechada? Você acha que você agora não, você acha que você não é capaz de assimilar mais coisas porque você já sabe tudo? Infelizmente, se assim for, eu vou dizer que você está trilhando um caminho errado. Porque um obreiro que é virtuoso na casa do Senhor,
ele sempre vai perguntar o que se ignora. E sempre nós iremos ser ignorantes em determinados assuntos. Nós aprendemos com os demais. Fica aqui um conselho. Você quer ser um obreiro assíduo? Você quer ser um obreiro virtuoso? Pratique o que se sabe. Para isso, é preciso se assentar para aprender. Isso é generosidade intelectual. E quando aprender, compartilhe com alguém. Eu preciso que você compartilhe do seu conhecimento para comigo. Eu estou aqui compartilhando o que eu sei com você. Isso aqui é generosidade intelectual. Segundo, é praticar o que se ensina. Não fique apenas no ensinar. Ultrapasse os limites. Aplique, pratique o que você tem ensinado. Isso é coerência ética. E por último, pergunte o que se ignora. Porque enquanto você não perguntar o que se ignora, você vai ser esse obreiro raquítico. Você vai ser esse obreiro menino, imaturo, como diz o autor aos Hebreus. Deveria já ser mestre. Deveria já estar ensinando, mas ainda é menino. Por que é menino? Porque não pergunta o que se ignora. Pergunte o que se ignora e lance por terra essa soberba, essa vaidade, esse orgulho. Porque nenhum de nós sabemos tudo. Nós não somos o dono da verdade. Possuímos uma mente finita que precisamos vasculhar o infinito. E aqui, a palavra de Deus é a fonte inesgotável. Fica aqui um conselho do seu pastor. Eu quero que você aplique esse conhecimento. Obreiro, meus amados irmãos, colega, pastor de ministério, faça isso. E o ministério que Deus colocou você, porque o ministério não é seu, não é meu, o ministério é do Senhor Jesus, e o ministério que o Senhor Jesus colocou você precisa ser exercido com sabedoria, com coerência, com generosidade e com humildade. Faça isso. E que Deus vos abençoe. Fica aqui um conselho do seu pastor. Que Deus possa aplicar esse conhecimento na sua vida. Eu quero convidar você a participar conosco toda quarta-feira de um estudo expositivo. Nós estamos ainda na carta aos Filipenses. E eu convido você a vir participar comigo, a participar conosco. A minha família vai estar de braços abertos para receber você e os demais. A Igreja Batista Cristo é a Palavra fica localizada na rua Genésio Salles, número 117, o bairro de Massaranduba, ao lado da barbearia do Rui. Quarta-feira o culto começa às 19h30. Eu aguardo você e toda a sua família para nós aprendermos a palavra de Deus. E aqui, modéstia à parte falando, eu procuro aplicar na vida das ovelhas do rebanho que está sobre o meu auspício o conhecimento profundo da palavra de Deus. Eu não abro mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sine qua non, dispensa comentário. Um forte abraço, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.